buscam aí esse texto, Mateus capítulo 5. Lembrando que hoje à noite nós teremos ordenação e investidura dos presbíteros que foram eleitos na última assembleia. Você tem aí um boletim da igreja que fala a respeito disso. E no domingo que vem, às 8 da manhã, nós teremos o nosso culto de Páscoa. Então, domingo que vem não tem escola dominical. Domingo que vem nós teremos aqui um culto especial com Santa Ceia, e depois desse culto nós teremos um delicioso café da manhã, né? Servido pela igreja e conduzido pelas irmãs da SAF. Sempre lembrando, meus irmãos, que nós não celebramos a Páscoa judaica. A nossa Páscoa hoje é a Santa Ceia. Nossa Páscoa é Jesus Cristo, né? E a sua morte e a sua ressurreição. Mas como nós temos essa data que é importante, né, no nosso calendário, nós faremos esse culto especial no domingo, às 8 da manhã. Então, domingo que vem não será 9 da manhã, será 8 da manhã. E você não vai tomar café em casa, você vai tomar café aqui em nossa igreja, né? Todos nós juntos. Mateus capítulo de número 5, meus irmãos. Mateus capítulo de número 5. Nós temos estudado, desde o começo do ano, o Evangelho de Mateus, sob o tema do reino. Nosso tema na escola dominical, este ano é Venha o Teu Reino. Nós temos visto, né, como o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus vai apresentando Jesus como o Rei. E agora nós estamos aqui no sermão, do Sermão do Monte, né? Nós já vimos as bem-aventuranças, onde nelas Jesus fala a respeito do caráter cristão, né? Do caráter dos verdadeiros cristãos. E agora dos versos 13 até o verso de número 16, Jesus fala sobre a influência que o cristão deve exercer no mundo. Nós já vimos a respeito do sal. Então veja ali comigo a partir do verso 13, nós já vimos isso, né? Só vou ler aqui o texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então Jesus deixa claro aqui que nós somos o sal da terra, e que nós devemos exercer essa influência, né, como sal. Porém, meus irmãos, a igreja deve cuidar para não se perder no caminho, porque se a igreja se tornar sal insípido, ela não vai exercer a sua influência, e o que vai acontecer é que ela será lançada fora e será pisada pelos homens. Vamos ao texto de hoje, meus irmãos. Vós sois a luz do mundo, verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse momento em que a Tua palavra será estudada e nesse momento em que a Tua palavra será exposta, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção. Eu peço, ó Pai, a Tua bênção sobre a minha vida e peço a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor nos dê, Pai, compreensão das Escrituras. O Senhor nos dê compreensão, Pai, da Tua vontade. Pai bendito, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito esteja agindo em nós e que nós possamos, Pai, crer e viver pelas Sagradas Escrituras. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aí o tema no Data Show, a igreja como luz do mundo. A luz do mundo, nesse contexto aqui, nesse texto, fala do poder influenciador da igreja no mundo. Ok, meus irmãos? Lembrando que a igreja, ela deve ter uma influência positiva no mundo. E isso, meus irmãos, é de suma importância nós
entendermos. Então veja só, não adianta nada existir a igreja se a igreja não exercer a sua influência. E no caso da luz do mundo, a igreja deve exercer uma influência positiva. Então nós temos visto nesses dias, nos telejornais, muitos escândalos envolvendo pastores. Vocês não têm visto isso? Né? Nós temos visto, né? Nomes de pastores envolvidos em escândalos no MEC. E meus irmãos, todo esse escândalo traz um grande impacto sobre o Evangelho. Vocês estão entendendo, queridos? Isso traz um impacto negativo sobre o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas que estão ouvindo, né, essas notícias, elas entendem que os pastores são corruptos e que a igreja não tem uma função positiva. A igreja, na verdade, é uma igreja tão corrompida quanto o mundo lá fora. Então, são escândalos, né, que nós temos visto, e este impacto tão negativo sobre o Evangelho. Ouvindo, meus irmãos, essas notícias, né, que nós temos ouvido, eu sinto muita tristeza, mas a tristeza que está no meu coração é pelo Evangelho. Interessante, né? E pesado que os jornalistas, eles falam com a boca cheia, né? O nome dos pastores, expondo a corrupção, e foi mostrado que alguns pastores, eles oravam e depois eles pediam propina. Então, esses homens, eles não estão sendo a luz do mundo, pelo contrário, eles estão sendo uma vergonha para o Evangelho. A nossa visão, né, nós já temos exposto essa visão, mas eu quero que os irmãos abram as Escrituras, em 2 Timóteo, capítulo 2, Segunda Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz ali no verso 4, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Então Paulo diz claramente isso a Timóteo, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então a nossa posição, né, a minha posição, ela é muito clara. Um pastor não deve exercer simultaneamente o ofício de pastor e ser político, porque ele vai se envolver em corrupção. E uma vez que o homem está no púlpito, é difícil você separar o pastor do político. Então, aquele que quer ser político, que ele deixe o pastorado e vá ser político. É certo, né, que os cristãos podem se envolver em política, mas não pastores, meus irmãos. Os pastores estão a serviço de Jesus Cristo. E uma vez que o pastor quer ser político, ele deve deixar bem claro: não sou mais pastor, agora sou um político. Porque se ele se envolver em corrupção, será o homem e não será, não envolverá, né, esse título pastoral. O título do pastor não será manchado. Eu vi um caso, um padre resolveu ser político. E esse padre, ele renunciou à batina. Ele falou: estou renunciando à batina para ser político, para ser... ele foi prefeito lá em Apucarana. E foi muito bom, né, nesse sentido. Por quê? Porque diante das acusações, nós sabemos que os políticos, né, estão sempre envolvidos em muitas batalhas, né, políticas. Isso não manchou nada o ministério dele, né, o ex-ministério dele como padre. E nós, meus irmãos, nos envergonha, né, tantos pastores envolvidos em corrupção. E é por isso que eu não voto em pastor. Né? Falou que é pastor, eu não voto. Porque quando vier à igreja, quando esse indivíduo vier à igreja, ele não vai vir para adorar. Ele vai virar para fazer política, para fazer campanha política. Então nós temos que estar atentos. Por quê? Porque o sal, se ele se torna insípido, como nós vimos, para nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. E a igreja, se ela deixa de exercer o seu poder influenciador de luz, né, da forma correta, ela também deixa de exercer a sua função.
E nós temos que ter a visão correta também, meus irmãos, da política. Por quê? Porque às vezes nós achamos que o poder temporal é que vai transformar esse mundo. Quando não, meus irmãos. O que vai transformar esse mundo é a vinda do reino de Deus. É por isso que nós oramos, venha o teu reino, né? Ok, meus irmãos, então vamos lá. Isso foi só uma observação mais importante aqui dentro da nossa lição. A luz. A luz tem uma função positiva. A luz deve brilhar abertamente e deve brilhar publicamente. Luz é metáfora que ilustra a influência do verdadeiro cristianismo no mundo, seu agir e seu testemunho. Amém, queridos? Então, nós devemos ser essa luz que age, representando Cristo através das nossas ações e através do nosso testemunho cristão. Então, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, veja, meus irmãos, luz do mundo. Quando nós pegamos essa expressão, luz do mundo, isso fala de uma influência muito abrangente. Por quê? Porque abraça o mundo inteiro. Amém, queridos? Então, vê que a igreja, ela é luz do mundo como corpo de Cristo espalhado por toda a terra. E numa escala menor, nós somos luz dentro da nossa família, nós somos luz junto aos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e outros. Amém, queridos? Então, vê a importância do nosso papel e da nossa influência. Dentro da sua casa, você é luz. Ou pelo menos devemos ser. Amém, meus irmãos? Junto aos nossos amigos, nós somos luz. Então, vê, a importância do cristão na sua fala, no seu comportamento, junto aos seus amigos. Se o cristão não tem uma postura diferente, ele não é luz. Se o cristão não fala de Jesus Cristo, se ele não prega o Evangelho, ele não é luz junto aos seus amigos. O cristão que se embriaga com os seus amigos, ou o cristão que fala palavras torpes e conta piadas sujas junto aos seus amigos, ele não é luz. O cristão, para ser luz, ele tem que ter o agir do Espírito Santo em sua vida, manifestar o fruto do Espírito junto aos seus amigos, e essa influência, sim, é a influência da luz. Não somente junto aos amigos, mas também junto aos vizinhos. O que os nossos vizinhos pensam a nosso respeito, como eles nos veem, os nossos colegas de trabalho e todos aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Então, meus irmãos, nós somos a luz do mundo. Qual é o papel da luz, O que a Bíblia fala a respeito da luz? Na Bíblia, luz é verdadeiro conhecimento de Deus. Vamos abrir aí um texto, apenas em Isaías capítulo 49. Verso de número 6. Isaías capítulo 49, verso de número 6. Diz assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse é um texto, meus irmãos, que mostra que a luz nas Escrituras, ela fala a respeito do verdadeiro conhecimento de Deus. Nós sabemos que esse é o papel de Cristo, Era o papel de Israel no Antigo Testamento e o papel de Cristo, mas esse também é o nosso papel. Se a luz, é o verdadeiro conhecimento de Deus, o que isso significa? Significa que nós que temos conhecimento de Deus, esse conhecimento de Deus, nós devemos levar aquelas pessoas que não têm esse conhecimento. E quando nós levamos esse conhecimento, nós estamos levando a luz do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, a luz na Bíblia também fala a respeito de bondade, justiça e verdade. Veja ali Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5.
versos 8 e 9, diz assim: pois outrora, ou seja, antes da nossa conversão, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, o que ele quer dizer? Jesus quer dizer que nós, como luz, levamos o verdadeiro conhecimento de Deus. Aqueles que não têm esse conhecimento. Nós, como luz, andamos como filhos da luz. E como andam os filhos da luz? Em toda bondade e justiça e verdade. Veja também ali, a luz na Bíblia significa deleite, alegria e verdadeira felicidade. Vamos ler ali Isaías, capítulo de número 60. Tem vários textos aí, depois eu passo aos irmãos esses slides, no grupo. Isaías capítulo 60, versículo 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Por quê, meus irmãos? Porque nas Escrituras, nós sabemos que esse é o propósito de Deus, nos levar para o novo céu, para a nova terra, o lugar onde nós desfrutaremos plenamente da presença de Deus. Mas quando o homem foi criado, ele foi colocado no jardim do Éden. E Éden significa prazer. Deus nos colocou num lugar de prazer. Mas qual era o prazer do homem no Éden? Deus, a presença de Deus. É por isso que quando o homem foi expulso do Éden, ele foi expulso da presença do Senhor. E quando nós estamos em Cristo, Cristo nos recoloca na presença do Senhor. E nós voltamos a descobrir o que é verdadeiro deleite, verdadeira alegria e verdadeira felicidade. Amém, meus irmãos? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso reflete a luz do cristianismo, quando isso é verdadeiramente vivido. Então, vós sois a luz do mundo. O que significa isso? Significa que nós levamos o verdadeiro conhecimento de Deus àqueles que não têm. Significa que nós vivemos uma vida em Cristo de bondade, justiça e verdade. E significa que nós sabemos e temos e vivemos a verdadeira alegria, o verdadeiro deleite, o verdadeiro prazer, e apresentamos isso àqueles que estão buscando alegria, deleite e prazer neste mundo caído, neste mundo perdido, neste mundo efêmero. Luz e trevas, meus irmãos. Então veja, a luz simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, da felicidade, da boa moral, da justiça e da verdade. Amém, queridos? É por isso que nós devemos andar como filhos da luz. Devemos andar como filhos da luz. E é maravilhoso, meus irmãos, ser cristão. É maravilhoso ser cristão. Por quê? Porque nós desfrutamos, Nós desfrutamos daquilo que é o melhor. O melhor de Deus, no campo da sabedoria. Meus irmãos, nós temos o conhecimento de Deus. Nós temos o conhecimento de quem é Deus e do que Ele quer de nós. Nós temos o conhecimento de quem é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Então nós desfrutamos o melhor da sabedoria, do amor, meus irmãos. Porque nós conhecemos o amor de Deus. O amor de Cristo. Nós desfrutamos do melhor, da felicidade, da boa moral. E a moral, meus irmãos, a boa moral, não uma boa moral subjetiva, mas uma boa moral objetiva que emana da palavra do Senhor, regra de fé e vida.
para as nossas vidas, nós desfrutamos da justiça de Cristo, que nos purifica de todo pecado, e somente nele, por ele, temos a salvação, e de toda a verdade, sabendo que toda a verdade é uma verdade do Senhor. Nós sabemos também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já aqueles que estão em trevas, veja ali, né? As trevas simbolizam o que há de pior, meus irmãos, o que há de pior no campo da ignorância. E quando nós falamos de ignorância, nós não estamos falando de pessoas que não têm estudo. Nós estamos falando de pessoas que são ignorantes do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de quem é Deus e daquilo que Deus requer do homem. São pessoas ignorantes da verdadeira fé revelada nas Escrituras. Então as trevas, né, simbolizam isso, o que há de pior no campo da ignorância, porque as pessoas, sem o conhecimento de Deus, são movidas e guiadas pelas suas próprias paixões. As trevas simbolizam também o que há de pior no campo da depravação. É por isso que aqueles que estão sem Cristo vivem uma vida de depravação. E em nossos tempos, parece que como não em tempos antes, né, em nossa nação. E também de injustiça e de desespero, porque aqueles que estão nas trevas estão em desespero, porque não têm a esperança do verdadeiro Evangelho. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma colocação? Com certeza. Sim. O presbítero Manuel está dizendo aqui, né, que ser luz é um privilégio, né? É um privilégio desfrutarmos de tudo isso, né, que representa também a luz. Alguém mais, meus irmãos? Seria repreensível também, né, a busca da nossa, nos traz a luz. Eu não vou ser repreendido por alguém, não é? Não está no zelo da palavra, isso nos afasta da luz. Sim. Ok, queridos, o aspecto da batalha espiritual, né? A luz, ela também reflete, nos traz, né, esse aspecto também de batalha espiritual. Porque a luz brilha nas trevas, não é isso, queridos? Neste mundo, a luz brilha nas trevas. Então, há um aspecto, né, de batalha espiritual. Porque o que faz a luz? A luz, ela vai mostrando a verdade, dissipando o mal. Então, há um aspecto que nós chamamos de batalha espiritual. Vamos ver aqui dois textos. Primeiro, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versos 12 a 17. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17, diz assim. Esses textos não tem aí no Data Show, viu, meus irmãos? Então, se vocês quiserem anotá-los, podem anotá-los. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, ali, a região da Galiléia, né? Jesus, ele não vai pregar, ele não começa o seu ministério na Judéia. Jesus, ele começa o seu ministério depois do seu batismo, né? Porque ele foi batizado na região da Judéia. Ele começa o seu batismo, o seu ministério, intensamente aqui na região da Galiléia. E o que era a Galiléia? A Galiléia era a região mais pobre daquela época, e uma região que havia mistura de judeus e gentios, e uma região também habitada por gentios. Quem são gentios? São aqueles que não são judeus. É por isso que aquele lugar era chamado de Galiléia dos gentios. Por quê? Porque havia gentios ali, havia mistura de judeus e gentios. E quando havia
quando aconteciam ataques inimigos, geralmente se começava ali por aquele lugar, pela Galiléia. Então ali vivia um povo sofrido, um povo pobre, um povo sofrido, um povo pobre e sofrido espiritualmente. Por quê? Porque a grande sabedoria, né, espiritual se concentrava na Judéia, e a Galiléia era uma região desprezada pelos judeus. E Jesus vai naquele lugar, Jesus inicia ali o seu ministério, e Jesus vai trazendo luz àqueles que viviam em trevas. Jesus vai trazendo luz àqueles que viviam na região da sombra da morte. É isso que diz ali o texto, né? Veja o verso 16, por exemplo, mais uma vez. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, meus irmãos, essa era a ação de Cristo ali na Galiléia. Mas essa deve ser a ação da igreja também. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo. E a igreja, ela deve resplandecer como luz nesse mundo, levando essa luz àqueles que jazem em trevas. E isso tem um aspecto da batalha espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus vai chegando e as trevas vão se dissipando. Veja também Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo, né? Lâmpada aí é luz, meus irmãos, é a mesma coisa. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, né? Aí nós temos um hebraísmo, né? Um jogo de palavras, porque não tem como uma luz estar dentro de você e essa luz ser trevas. Mas o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte, meus irmãos, existe uma batalha espiritual contra o pecado. E o cristão deve viver em santidade. Caso isso não aconteça, o cristão não será luz, ele será trevas. E há crentes, né? Ele diz aqui, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas terão. Coisa triste é um crente que é trevas, né? Se diz crente, na boca fala que é cristão, mas a sua vida manifesta somente o pecado. Então, queridos, nós precisamos, né, entrar no aspecto da batalha espiritual para vivermos em santidade e para levarmos o evangelho àqueles que tanto necessitam dele. Agora veja essa pergunta aí, se nós retirarmos a luz, o que restará? Trevas, não é? Se retirarmos a luz, vai restar só trevas, escuridão. E Jesus diz que quem é a luz do mundo? A igreja. Então, se retirar a igreja, vai restar apenas escuridão. Não é o que estão tentando fazer, queridos? Né? A gente vê uma política que está tentando acabar com a igreja. Por quê? Porque a igreja ela tem princípios e valores contrários a princípios e valores de alguns partidos políticos, se não talvez um pouco, né, de cada um deles. Mas eu quero que você pense nisso, né? Deus colocou a igreja neste mundo para que a igreja assim também lute, né, contra algumas coisas. E a igreja precisa ser firme em seus princípios e valores que não emanam da igreja, mas que emanam da palavra do Senhor. Presbítero Ismael. Você quer falar no microfone? Que é escuridão. Som. É melhor você falar aqui. O que é escuridão? A ausência da luz. Então, o que é trevas? A palavra escuridão. O presbítero Ismael está dizendo aqui que Albert Einstein disse ao seu professor que trevas é a ausência
da luz, né? Pensando aí nessa frase, né? Se retirarmos a luz, o que restará? Apenas trevas. Vamos lá, queridos, o significado da palavra luz. O significado da palavra luz é bastante abrangente para incluir todas as bênçãos da salvação. Vamos ler ali Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 76. Eu coloquei 77 ali, mas é a partir do verso 76. Tu menino, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, quando é falado aqui a respeito da luz, fica claro, meus irmãos, que essa luz ela vai trazer salvação, né? E com a salvação vem todas as bênçãos da salvação. Agora veja aí no Data Show o segundo parágrafo, que diz assim: os que foram feitos luz, como seus recipientes, recebem as bênçãos da salvação, e agora são instrumentos nas mãos do Redentor para conduzir o mundo dos eleitos para a salvação. Então esse é o papel da igreja, né? A igreja foi feita a luz, e a igreja agora busca conduzir os eleitos de Deus a essa luz, para que eles sejam participantes, né, desta salvação. Os crentes como luz. Então você vê aí, meus irmãos, essa imagem, né? Várias luzes sendo soltas. Os crentes, coletivamente, como corpo de Cristo, como igreja, são a luz. Amém, meus irmãos? Então, olha só. Então, quando Jesus diz assim, vós sois a luz, Jesus não está falando de uma pessoa, Jesus está falando de um coletivo, certo? Porque ele está dizendo, vós sois a luz. Então, a igreja, como um corpo, é a luz. E os crentes, sozinhos, são como luminárias. Veja lá Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja, né, o cristão, ele está numa sociedade pervertida e corrupta. Meus irmãos, isso é assim em todo mundo. Não existe sociedade que não seja pervertida e corrupta. Por quê? Porque o homem está caído, está morto em delitos e pecados. Mas a igreja de Cristo, ela é luz. Como corpo, ela é luz. Mas cada crente é uma luminária que brilha na sociedade, que brilha no local onde Deus o colocou para a glória do Senhor. Amém, queridos? Interessante, né, nós termos essa visão. Qual é o meu papel? O que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja uma luz que brilha, aonde Ele tem me colocado. E nós, como igreja, né, como corpo, somos luz também para a glória do Senhor. Os crentes e Jesus, meus irmãos. Jesus, como você vê como você pode ver no Data Show, Jesus tem luz em si mesmo. Ele é a luz.
luz do mundo, verdadeira e original. Então Jesus é a luz, né? Nós temos aí alguns textos, em João, no Evangelho de João, você pode ver aí, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz original, né? A luz que brilha por si só. Já a igreja é luz em Cristo. A igreja é luz em Cristo. Vamos ver ali, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 8, diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então você vê aí que Paulo diz que agora sois luz no Senhor. A igreja é luz enquanto ela está no Senhor. A igreja é luz enquanto ela está em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Então a igreja é luz no sentido secundário ou derivado. Jesus é a luz que ilumina. A igreja é a luz refletida. A gente pode ver lá também em João, capítulo 1, verso 9. João, capítulo 1, verso 9, diz assim, a saber a verdadeira luz, que é Jesus, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, o homem por si mesmo não tem luz. A igreja por si só não tem luz. Ela tem luz estando em Cristo. E nós sabemos, meus irmãos, que há igrejas que elas se perdem totalmente de Cristo. E essas igrejas, então, não podem exercer o seu papel influenciador de luz. Um exemplo que nós usamos é que Jesus é o sol e os crentes são semelhantes à lua, que refletem a luz do sol. Sem verdadeira comunhão com Jesus, a igreja é totalmente sem brilho. Amém, meus irmãos? Um amém aí, né? Negativo, né? Mas sem luz, misericórdia, né? Como diz o presbítero Ismael. Sem luz, né? A igreja, ela é sem Jesus, a igreja é totalmente sem brilho. Veja ali João, né? O Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou abrir aqui rapidamente, meus irmãos. E mais que sem brilho, envergonha Cristo. João capítulo 15, versos 4 e 5 diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer da videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a lua reflete 10% da luz que recebe do sol através da sua superfície rochosa. Tomara que a minha pesquisa esteja certa aí, né? Quem é bom nessas pesquisas aí é o Marcos Centeio. O sol brilha 400 mil vezes mais do que a luz que a lua reflete. Então o sol, ele, né, 400 mil vezes. Meus irmãos, o nosso sol da manhã é Jesus. Amém, queridos? Então Jesus, ele é muito maior do que o sol que nós conhecemos. Agora veja, a lua reflete 10% da luz do sol. E é linda, não é, Manuel? Não é lindo contemplar a lua num dia, né, em que o céu está aberto, como o dia de ontem, à noite? É lindo contemplar a lua, né, e as estrelas. Agora, meus irmãos, se nós refletirmos 10% do que foi Jesus nesse mundo, nós podemos, porque Jesus disse, vós sois a luz, né? Vós sois a luz. Propósito e foco, queridos. Isso aqui é muito importante, né? Esse ponto. Eu tirei esse parágrafo aí do livro de William Hendricks, onde ele faz a exposição do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, visto que o dever da igreja é brilhar por Jesus, ela não deve deixar que seja desviada do seu curso. Não é tarefa da igreja se especializar em problemas econômicos e políticos.
O propósito da igreja é adoração, proclamação do evangelho e proclamação do evangelho do reino. A igreja deve se concentrar em sua tarefa e não se desviar em questões que estão fora da sua alçada. O dever da igreja é brilhar por Jesus. Amém, meus irmãos? É lógico, né? A igreja pode sim falar de problemas econômicos, a igreja pode falar de problemas políticos e de outros problemas, podemos falar sobre isso. Mas o foco da igreja não é esse. O foco da igreja é adoração e proclamação do evangelho. O foco da igreja é adoração. Por quê? Porque nós somos salvos para adorar, nós somos chamados para adorar e nós adoraremos por toda a eternidade. E proclamar o evangelho porque nós chamamos mais pessoas para adoração. Nós queremos que os eleitos sejam alcançados para virem adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Então esse é o foco da igreja. E eu vou fazer aqui uma reflexão rápida. O que se espera de um jogador de futebol? Que jogue futebol. Você espera de um jogador de futebol que ele fale de economia ou de outras coisas? Né? Não. O que se espera de um médico? Se espera de um médico que ele construa algum prédio, que ele faça... não, isso a gente espera do engenheiro civil, não é verdade? Mas do médico nós esperamos que ele traga bons diagnósticos, que ele traga cura, que ele se especialize em cirurgia. É isso que nós esperamos. O que se espera da igreja? A igreja deve manter o seu propósito e o seu foco. E quando a igreja, meus irmãos, sai do seu propósito, do seu foco, né, bancada de evangélicos, ela se torna o sal insípido, ela deixa de ser a luz, ela deixa de cumprir o seu papel, que é brilhar por Cristo, porque ela perdeu, ela saiu do caminho que Cristo lhe propôs. A igreja erra quando deixa de pregar o evangelho para tentar transformar o mundo pela política. A Bíblia não diz que o poder da política pode salvar. Ela diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pelos frutos os conhecereis, né? Escândalos, meus irmãos, sempre haverão. Meu propósito aqui é proteger o rebanho e que o rebanho tenha uma visão correta acerca daquilo que se deve ter, a visão correta, né? Que é o ministério pastoral e o propósito da igreja. Como luz, meus irmãos, quais são as tarefas da igreja? Propósito e foco da igreja. A igreja deve difundir a mensagem de salvação para que os perdidos sejam encontrados. Tem vários textos que você vai ler depois, né? A igreja deve levar os encontrados a serem cada vez mais edificados e fortalecidos. E Deus deve ser glorificado. Amém, queridos? Então veja só, pregar o evangelho, fortalecer as pessoas no evangelho e glorificar a Deus. Esse é o propósito e foco da igreja, né? Jesus fala ali, vamos ver lá Mateus capítulo 5, versos 14b. Só para ficar bem contextualizado, né? Vou ler a partir do início do verso 14. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então veja aí, né? Uma cidade num lugar alto, uma cidade edificada sobre um monte. Essa cidade não pode ser escondida. Coloquei aí a foto de Jerusalém, porque quando a gente vai se aproximando de Jerusalém, eu tive um grande privilégio, né, de passar por lá, a cidade ela está num lugar alto, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagine uma cidade edificada sobre um monte à noite, iluminada por luzes. Você vê, né? Mesmo à noite é possível ver essa cidade. Então, meus irmãos, quem é essa cidade? A igreja. A igreja deve ser vista por todos.
É isso que Jesus quer dizer, de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Não com rachadinhas, não com vergonha, não como vergonha para o Evangelho, mas de uma forma positiva, uma forma a glorificar a Deus. A candeia no velador, Mateus capítulo 5, verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, né, debaixo de um balde, mas no velador ilumina todos os que se encontram na casa. Então você tem aí uma foto de uma lâmpada da época. Naquela época, na época de Jesus, as lâmpadas eram dessa maneira. Eu tenho uma lâmpada dessa na minha casa. Só que eu não uso, né? Colocava-se óleo ali e fogo na pontinha, e aquilo ali era a lâmpada da época, né? E o que se faz com essa lâmpada? Se colocar um balde em cima, se colocá-la debaixo de um balde ou debaixo da mesa, ela não vai iluminar. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa. Lembrando que na época de Jesus, as pessoas mais pobres, elas moravam em um cômodo só. Não como nós, né, que temos algumas repartições na casa. Na época de Jesus, as pessoas mais pobres moravam num cômodo só. E o público de Jesus era uma multidão da Galileia, uma multidão pobre, quando Jesus está trazendo aqui o sermão do monte. Então as pessoas sabiam claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte, aquela multidão, que a igreja deve ser uma influência no mundo semelhante a uma lâmpada acesa em uma casa. E aí então Jesus diz, verso 16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lembrando que a vossa luz não emana de vós, ela é a luz de Cristo em nós. Mas é uma luz que deve ser refletida em boas obras que brilham como luz, boas obras que brilham como luz. Agora, meus irmãos, que boas obras são essas? Nós podemos englobar aí muita coisa, né? Mas eu vou citar aqui algumas rapidamente. Fé em Jesus, amém, queridos? As boas obras começam aí, com a fé em Cristo. Nós fomos escolhidos para vivermos em boas obras, é o que diz lá em Efésios. Uma boa obra também é a proclamação do Evangelho. Essa é a principal boa obra da igreja, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Se a igreja não prega, ela não traz a boa obra da salvação, boa obra de transformação. Boa obra também é viver a vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos, né? Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando? Então a igreja, quando ela obedece o Senhor, ela está cumprindo a boa obra, né? Quando a igreja ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a igreja está cumprindo boas obras. Se os irmãos quiserem uma boa visão do que é boas obras, leiam o livro de Tiago, né? Tiago lá vai falar a respeito de boas obras. Ok, meus irmãos? Se vocês abrirem a Bíblia rapidamente ali comigo em Tito. Depois de Timóteo, Tito. Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3. Verso 8 diz assim, fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm crido, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Verso 14. Agora, quando os nossos aprendem também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados,
a fim de não se tornarem infrutíferos, né? Então, boas obras que brilham como luz, né? A igreja ela não pode ser infrutífera nas boas obras, a igreja deve ser ativa em boas obras. Aplicações, meus irmãos. Aplicações, para nós encerrarmos aqui, né? Vós sois a luz do mundo, amém, queridos? Nós somos a luz do mundo como igreja. Então, o texto fala de identidade. O crente deve assumir a sua identidade em Jesus como luz. Então, assuma essa identidade. O crente deve exercer o poder de influência no mundo, através da pessoa de Cristo que nele está. O crente deve iluminar a todos aqueles que estão próximos dele, abertamente e publicamente, porque a luz deve agir abertamente e publicamente. As pessoas que estão próximas de nós, elas devem perceber que somos diferentes, há um brilho diferente em nós. Tem uma coisa diferente em você. Aí a gente tem que dizer, é Jesus. É Ele. Eu sou como você. Não há nada de bom em mim. Mas Cristo é o bom que está em mim. O crente, a igreja deve brilhar por meio de boas obras para ser frutífera. O crente, a igreja, deve ter como fim principal e último a glória de Deus e o alegrar-se nele para sempre. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Coloque diante de Deus seu coração. Como está o brilho de Cristo em você? Como está o brilho de Cristo, o brilho do Evangelho? O reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, ele já é presente, está em nós, está dentro de nós, disse Jesus. Por outro lado, nós oramos, venha o teu reino, mas enquanto o reino não vem em sua plenitude, nós devemos manifestar as obras do reino nesse mundo, brilhando como luz. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, primeiramente, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas transgressões, por todas as vezes, ó Pai, que não brilhamos, por todas as vezes, ó Pai, que permitimos que o pecado, ó Deus, dominasse completamente o nosso coração a ponto de envergonharmos o Evangelho. Pedimos, Pai, perdão por todas as vezes que não glorificamos o Senhor através das nossas ações, dos nossos comportamentos, e por todas as vezes, Pai, que deixamos de glorificar o Senhor pregando o Evangelho. Nós pedimos, Pai, perdão. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por Cristo, e te louvamos, ó Deus, pelo privilégio maravilhoso de sermos a luz. Te louvamos, ó Deus, porque Jesus está em nós. Agora, Pai, nós oramos para que haja verdadeira comunhão entre nós e o Teu Filho, Senhor. Porque sabemos que sem Jesus nada somos, sem Jesus nada podemos fazer. Mas nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, a luz de Cristo, ó Pai, seja refletida através de nós. Que a igreja, Pai, possa brilhar. Nós oramos, ó Deus, para que esta igreja brilhe nessa cidade. Oramos, ó Deus, para que esta igreja seja como uma cidade edificada sobre um alto monte, uma luz, ó Pai, colocada no alto da casa, que essa igreja brilhe, Pai, através das boas obras, Pai, como foi falado. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e pedimos, Pai, que cada crente, como luminárias espalhadas por essa cidade, exaltem e glorifiquem o Teu nome, que nós possamos, ó Pai, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre nós. Dá-nos um bom domingo na Tua presença, um domingo em comunhão contigo, ó Deus bendito, e reúne o Teu povo hoje à noite para o culto de adoração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, um bom domingo. Lembre-se que domingo que vem nós não temos a escola dominical, teremos culto de Páscoa.